boa tarde, sejam bem-vindos, vamos esperar que entre mais alguém. Obrigado por estarem aqui comigo, quero agradecer pela vossa presença aqui, quero abençoar a vossa vida, que Deus possa falar ao seu coração através desta mensagem que tem a ver com este tempo que estamos a viver. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ajudem-me a compartilhar com alguém também esta mensagem. Eu vou falar acerca de um tema que eu ainda não trouxe aqui, que é acerca dos tempos que estamos a viver, do nosso posicionamento para este tempo. Você talvez está a ver aí no mundo tanta coisa, mas eu antes de partilhar esta mensagem, eu quero fazer uma oração pela vossa vida, amém? Paizinho querido, eu quero abençoar cada pessoa que vai aqui entrar, Pai. Cada pessoa venha com o coração aberto. Eu expulso no nome do Senhor Jesus e repreendo todo o espírito imundo que não vem de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que vem para atrapalhar, eu repreendo e abençoo cada pessoa que está aqui comigo, cada pessoa que vai entrar e vai ouvir depois, em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa possa ser transformada. Amém? Então, eu quero falar acerca, como eu estava a falar, do tempo que estamos a viver. Muita gente ouve notícias daqui para ali, muita gente especula coisas, dá sugestões, e estamos a viver isto, estamos a viver aquilo. Então, eu vou partilhar aqui algo que Deus falou no início do ano. Eu estava num propósito de jejum e de oração e eu compartilhei inclusive com alguns líderes espirituais esta palavra que Deus me deu tanto. Foi mesmo só uma palavra que Deus falava muito ao meu coração acerca para não assustar com os rumores de guerras, e falava a palavra tribulação, a palavra assim clara, tribulação. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, quem está em Cristo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tem realmente a proteção de Deus, e aquilo que Deus prometeu à pessoa, se a pessoa se manter firme em Cristo, ou seja, Jesus disse, se as minhas palavras, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que quiser e Deus faz. Só que há muita gente às vezes que no meio da ansiedade começa a correr para aqui, notícias daqui, notícias dali, corre para todos os lados e não vai buscar o direcionamento na fonte, que é o Senhor, não é? Que Ele é que pode lhe dar a resposta ali na palavra quando você está em oração. E se você é uma pessoa que é tão íntima de Deus, às vezes Deus começa a ministrar ao seu coração do nada. Você nem percebe porquê. Então, sempre há formas de você ouvir diretamente Deus. Obviamente que você deve ter os seus conselheiros sábios, tudo bem. Outra coisa, tenha muito cuidado com quem é que você neste tempo está a dar ouvidos. Tenha muito cuidado neste tempo a quem é que você está a dar ouvidos, porque existem pessoas que falam cada coisa mais tola, mais estúpida, mais idiota. Eu ouvi uma mensagem de alguém, houve aqui um apagão na Europa, e atenção que não foi em toda a Europa, como se fala também aí, foi em Portugal, em Espanha e numa parte de França, não foi em tantos países como as pessoas dizem. Então foi uma experiência muito estranha, e eu vou-lhe dizer que foi tão estranha, que à luz do dia, uma zona que eu sei, tem pássaros aqui ao redor, ouve-se o cântico dos pássaros e tudo. E quando aquilo aconteceu pela manhã, não tinha a ver com a noite, começou às 11 horas, eu comecei a sentir uma instabilidade, eu não sabia o que era. Comecei a sentir uma coisa, uma tensão, uma energia muito esquisita em mim. E aquilo estava-me a perturbar, até porque eu estava até a dar um estudo de devocional, e aquilo começou-me a... Sabe, nós temos um espírito. Pronto, entretanto, depois, passado 2 horas, foi oficial uma notícia que realmente tinha havido o apagão geral, foi aquele caos que se viu, sim. Agora, o que é que acontece? No lugar onde eu ouço sempre os pássaros a cantar, não se ouvia pássaros. Os pássaros não se ouvia. Então, aquilo do apagão teve a ver um pouco a parte, também mexeu, houve ali qualquer coisa muito estranha. Não se via pássaros. Num lugar onde tem sempre pássaros a cantar, às vezes até se confunde os cânticos dos pássaros, que são pássaros para aqui, pássaros para ali. Não se ouvia pássaros. Então, uma coisa muito estranha, uma coisa é não ouvir de noite, normal, os pássaros podem estar a dormir, não sei, a descansar lá nos seus ninhos. Agora, àquela hora,
tal não era a energia que as pessoas já estavam a exalar, que se deixou de ouvir os pássaros. E no dia seguinte, pela manhã, estava muito esquisito. Então, as pessoas quando ficam com medo, com ansiedade, elas soltam porque é que o cão morde quem tem medo? Entende? Porque é que o diabo ataca quem tem medo? Então, que isto possa desmontar aí uns tabus na sua mente. Agora, o que é que eu quero dizer? É que eu ouvi uma notícia, não foi uma notícia, eu ouvi uma ministração de alguém que foi ensinar às pessoas a dizer que as pessoas não deviam de se cuidar, que basta encherem-se da palavra. Não é basta se encher da palavra, nós devemos ser cheios do Espírito Santo sim, e da palavra sim, crescer na graça e no conhecimento, mas a pessoa estava a ensinar que era tudo balela, como se fosse tudo balela, que nós não deveríamos de termos cuidados. Então, não é assim que funciona. Eu vou-lhe dizer que automaticamente, eu até uma profetisa também entrou em concordância comigo, que ouvimos essa mensagem, a mensagem de Deus não foi de certeza. Ou seja, isso é uma mensagem de tolos mesmo. Porque existe aqui deixa-me aqui. Mateus 25 fala-nos das parábola. Veio a palavra que veio ao meu coração e confirmou essa profetisa também, que foi a própria profetisa, disse assim, não, neste tempo aqui temos que ser prudentes, porque eu orei naquele dia e eu perguntei assim, Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E Deus disse-me uma palavra, prudência. E eu estava a partilhar isso com essa profetisa e ela disse, lembrou-se da parábola das 10 virgens, das prudentes. E eu vou partilhar aqui algo que é muito interessante. Então, repara aqui, Deus é bom, a matemática de Deus às vezes não dá para entender, mas no final tudo dá certo. E ele fala aqui de 10 virgens que pegaram as suas lamparinas. Então, isto aqui de estarmos a falar, Mateus 25, o capítulo é Mateus 25, apontem aí, marquem aí, e também vou falar mais à frente de Gênesis, de José. Diz assim... Então no reino dos céus, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, quando estamos aqui a falar de 10 virgens que saíram para se encontrar com o noivo, nós não estamos aqui a falar de pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que servem a outros deuses, não estamos aqui a falar de pessoas que andam no ambiente religioso, que estão até a buscar a sua santidade, que estão até a buscar ter o seu encontro com Deus. Pessoas que, assim como eu sou cristão, pessoas que são cristãos. Aqui está a falar, essas são as 10 virgens, ou seja, todas tinham a mesma fé. Todas tinham a mesma fé. Mas o que é que acontece? 5 delas, ou seja, metade de 10 dedos, metade, 5 delas eram insensatas. Outras versões dizem que eram as 5 tolas. O que é ser tolo? O que é ser insensato? Esta versão até aqui insensato é melhor, porque essa pessoa insensata, ela não tem, a pessoa quando tem insensibilidade, a pessoa não consegue ver além das suas limitações. E o que é um tolo ou uma tola? É uma pessoa que anda meio baralhada, a Maria vai com as outras, vai com qualquer coisa que lhe dizem, ou seja, se está a haver muito movimento para ali, a pessoa vai com o movimento para ali porque ali é moda. Mas às vezes a fonte que você está a beber dali não é a fonte cristalina que vai levar você à vitória que Deus tem prometida para a sua vida. Sim, Deus prometeu vitória. Deus prometeu vitória. E os pensamentos que Deus tem para si são pensamentos de paz e não de mal, para que você tenha um bom futuro e tenha esperança. Então Deus tem um futuro planejado para si e não é só no céu, é aqui na terra. Jesus disse que aquele que larga pai, mãe, filhos... e larga as coisas por causa dele, não está a falar da esposa nem do esposo, atenção, que essa pessoa ganha 100 vezes mais aqui na Terra. Então, vamos desbloquear aí a mente dessa coisa, não pode ser próspero, não posso pensar em prosperidade. Como é que Deus também às vezes chega pessoas, se vê que a pessoa está sempre ali, sempre enterrada, se Jesus não viesse para curar, Jesus disse, isto eu nem sei porque é que eu estou a falar isto, se Jesus não viesse para abençoar, ele não dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então, se Jesus veio para pregar as boas novas aos pobres, é uma direção para eles ganharem dinheiro, não é para deixarem de ser pobres. Ele não veio trazer uma notícia, porque há muita gente que bloqueia a mente de coisas que estão escritas.
porque repele e leva, conduz outros a serem assim. Então, Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Obviamente que você vai ter altos e baixos na vida, supostamente, mas o importante é que você versa com Jesus, entende? Não deve ser o foco principal da pessoa não deve ser só as riquezas materiais, não, mas Jesus veio para mudar a vida das pessoas. Obviamente as pessoas têm um testemunho, porque o outro que não acreditava nele vai olhar e vai dizer, mas quem é este? Como disseram de Jesus? Mas este aqui não era o filho do carpinteiro? Então ele agora está a falar com uma sabedoria destas? Entende? As pessoas têm que ver alguma mudança. Então aqui, continuando, 5 delas eram insensatas. Então, a insensatez é isso, tolice é isso, é para onde vai a boiada, a pessoa vai. Se a pessoa está a ouvir o erro, sabe que é o erro, mas continua ali na mesma, no erro. Então, e a pessoa segue muito, ou seja, a insensibilidade tira o discernimento dos espíritos. A pessoa não quer saber, se a pessoa... E sabe que a tolice e a insensibilidade está associada ao orgulho, à soberba, que às vezes até pessoas que são, pronto, como estamos aqui a falar, não estou a falar aqui para pessoas que não conhecem Jesus e que não têm fé nenhuma. Eu estou a falar aqui para pessoas que têm a mesma fé que eu, mas não é para todos, obviamente. Há as 5 prudentes e há as 5 nécias ou tolas ou insensatas, como fala aqui nesta versão. Então, o que é que acontece? A insensibilidade vem do orgulho, porque a pessoa tem tanto ego em si que ela não consegue ver as coisas de outra forma, não abre o coração. Uma coisa que eu aprendi num curso de teologia que eu tirei há muitos anos, que o professor disse, foi o seguinte, vocês vão ver muita coisa, já não é a primeira vez que eu falo disto, há aquelas coisas que nós não nos esquecemos, não é? Vocês vão ver muita coisa vão lidar com muita gente, vão ouvir muitos ensinos, mas para não sermos críticos, ou seja, não agredir, não ser logo vou fechar o meu coração, ou seja, come-se o peixe e deixa-se as espinhas o que é que faz? Pica. Então, mas eu não vou, por exemplo, eu não agrido uma pessoa porque a pessoa está a fazer uma coisa horrorosa, quer dizer, uma vez... Eu vou partilhar aqui algo convosco. Houve uma vez que me convidaram para ir a uma denominação, a uma igreja, levar uma palavra, participar da parte até da área da música. E o que é que acontece? E vem uma mulher que eu não conhecia lá nenhum, aquilo começou a criar ali um ambiente muito estranho, nada a ver com Deus, muito estranho mesmo, toda a gente estava a rodar, toda a gente com as coisas na cabeça. Eu achei aquilo muito estranho e eu pensei onde é que eu me vi meter. E foi aí que eu fui para trás e comecei e pensei assim, bom, há coisas que só vai cair no louvor, eu fui louvar. E estive a louvar o tempo todo. Mas quando eu saí dali, eu ia a passar e veio uma mulher agarra e disse umas coisas que não têm sentido nenhum. A pessoa começou-me a agarrar, e aquilo era um demónio, começou a agarrar-me e a dizer que era para eu rodar e a pessoa estava ali nos movimentos muito estranhos, que eu tinha que rodar para ganhar a vitória, tinha que girar, e eu, bom, aí eu disse, sai, só que eu fui um pouco carnal, eu fui agressiva na forma como falei, só que entretanto a pessoa, só quando eu orei e repreendi o demónio, que a pessoa caiu no chão, pronto, ou seja, há que ter discernimento, não sei porque é que eu vos contei isto, mas creio que é importante também. Então, 5 delas eram sensatas, também tem a ver com este tema, não é? 5 insensatas, 5 prudentes, ou seja, a minha prudência me levou a não me envolver naquilo, então eu não aceito aquilo. Já sei porque é que eu estava a falar isto, por causa de nós não rejeitarmos qualquer ensino, aquilo não era um ensino, aquilo era um movimento estranho que não tem a ver com Deus, e aí eu posso rejeitar, se eu digo a pessoa não aceito, não estou tranquila, estou em paz, agradeço, falei com a educação e a pessoa continuou a insistir, aí já vamos para o plano B. Para o plano B é expulsar o demónio logo na hora, entende? Mas para ver que aquilo era demoníaco, senão a pessoa não tinha caído no chão. Então, não bati na pessoa, calma, não bati ninguém, podem ficar em paz, não bati ninguém, apenas repreendi e a pessoa depois quando se levantou, a pessoa até disse que sentia como se fosse um fogo e diz que sentiu como se fosse espadas assim ao redor dela, coisa estranha, também não entendi, mas depois levantou-se bem.
Pronto, o que é que acontece? Então você pode, quando é casos assim, você pode rejeitar logo na altura. Então continuando aqui, as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. E sabe o que é que isto aqui falou ao meu coração? Neste tempo que estamos a viver, há muita gente que diz que não deve fazer como é que é, aquela mochila, a mochila de SOS, eu não me lembro o nome, se puderem ajudem-me, aquela mala não é mala dos primeiros socorros, eu nem me lembro o nome daquilo que andam aí a dizer que a pessoa deve ter a mala de SOS, não me lembro, que tem que ter lá, que deve ter umas coisas dentro de uma malinha, de preparar. Eu vou perguntar, e só que lá está, tem muitos religiosos que dizem que não, que nós só devemos crer na palavra. E aqui, eu vou falar acerca de José, da prudência de José em tempos de crise, a forma dele agir, ele traz-nos sabedoria. Então, eu sei que a nossa fé é sobrenatural, mas juntamente com a nossa fé nós temos que ter obras, e obras é prudência. Prudência, como aqui fala, diz assim, as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Será que custa muito as pessoas terem umas garrafas de água a mais? Será que custa muito as pessoas terem uma lanterna? Será que custa muito as pessoas terem umas velas? Será que é uma coisa de outro mundo? A prudência? Será que custa muito ter uns pacotes de alguns enlatados a mais? Ter alguma coisa de reserva? Será que é pecado isso? É porque eu fiquei assim um pouco passada com aquilo que eu ouvi da pessoa, que a pessoa não necessita, não precisa, basta encherem-se da palavra. Então, mas encher-se da palavra, sabe, não é só encher da palavra, eu tenho que me encher da palavra, eu tenho que me encher de fé, e quando eu me encho de palavra, eu encho-me vivo dos princípios da palavra, porque o princípio da palavra me conduz à prudência, e a prudência me ajuda. A Bíblia nos faz ser prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Então, sede prudentes como as serpentes, quando Jesus nos dá esse aviso, Ele está a avisar os discípulos que eles iam entrar em ambientes que não eram saudáveis, que não era tanto de paz, não iam estar perto de pessoas de Deus. Ele dá aquele aviso, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a prudência, penso como é que a serpente age, a prudência dela, ela fica ali, observa, esconda, fica parada, até alcançar o seu alvo. Então, sede prudentes, sede prudentes. Diz assim, como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Eu estou à espera de Jesus, e você está à espera de Jesus? Nós estamos à espera de Jesus, só que nós não podemos perder a esperança que Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar, eu sei o que Ele falou ao meu coração, eu sei o que está escrito, bem sei em quem tenho crido e que nenhum dos planos do meu Deus pode ser frustrado. Ele não é homem para que minta. Então tenha muito cuidado com o que é que anda aí a ouvir, para você não, depois não dizer que, depois as pessoas, devido à tolice, devido à ignorância, devido à imprudência, devido à insensatez, culpam quem? Deus. Deus não protegeu, não. Deus está a mandar mensagem, Deus está a mandar a sua palavra. Deus está a mandar a sua palavra. E só quem obedece é que vai ser bem sucedido. Pelo menos é o que as minhas Bíblias falam. É que só quem obedece é que é bem sucedido. E tudo é possível àquele que crê. Eu sei que Deus honra a nossa fé. Sim, Deus honra a nossa fé. Mas Deus olha também para aquilo que nós, para o exemplo que nós damos. Porque imagina, um filho e uma filha de Deus. Nós somos exemplos. E como José foi usado ali num tempo, devido à prudência dele, devido à sabedoria que Deus lhe deu, devido a estar atento à voz de Deus, porque quando José, eu vou partilhar já convosco aí a história de José, que também é muito bonita a prudência dele. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então elas estavam preparadas, elas estavam com óleo
Elas estavam com a sua luz acesa, elas não estavam a dormir, elas estavam atentas à mensagem, estavam atentas ao tempo, estavam atentas àquilo que estava a acontecer, estavam preparadas, porque o cansaço e o abatimento faz com que a pessoa fique com sono. Se a pessoa não tiver forças também, porque Deus diz para cuidarmos de corpo, alma e espírito. Se nós não tivermos forças, como é que vamos manter o vigor também? Obviamente sim, devemos de jejuar, sim, mas é com os propósitos certos, não é jejuar por jejuar ou para fazer dieta, não, é com o propósito certo. Todas as noivas, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras, por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Veja lá se esta palavra não é precisamente aquilo que se está a passar agora. Veja lá se não é precisamente aquilo que se está a passar agora, porque muita gente não está preparada, às vezes não estão preparados e vão correr para os outros, a procurar daí. Que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê discernimento, que Deus lhe mostre qual é o tempo que você está a viver. Então, esta palavra é muito pontual. As outras, porém, responderam, não temos suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Então, é um tempo que sim, que estamos a viver, mas que temos que ter prudência. Faz parte, Deus dando-nos sabedoria. Agora, porque o outro diz, é só a Bíblia, só me enche da Bíblia e não vou estar preparado para nada. Eu sei bem, eu aqui na Europa, eu sei bem o que é que eu passei naquele dia do apagão. É a primeira vez que eu estou aqui a falar acerca disto. Eu sei bem, a energia foi horrível. É horrível não ver um pássaro na rua. Não foi só a parte do caos, não haver sinalização, das pessoas estarem a correr como loucas. Quando acenderam as luzes, eu vi tanta gente na rua, eu pensei assim, eu nunca tinha visto, às vezes, é uma experiência muito diferente. Você não ver, é uma experiência muito diferente você não ver absolutamente uma luz nenhuma, porque à noite as pessoas ficaram sem bateria no telemóvel, ou seja, não tinham óleo, aqui como eu estou a falar, não tinham óleo, não estavam preparadas, mas já têm avisado, já tem havido uns avisos, e Deus colocou esta palavra hoje no meu coração, para que as pessoas estejam atentas, não é para estar em pânico, é para estar em paz. Eu tenho Deus, eu estou cheia do Espírito Santo, mas não me custa nada ter mais umas latinhas, mais uma garrafa de água, sabe? E José até tinha abundância, José era tão inteligente, tão sábio, eu já vou partilhar a parte de José. Mas aqui que estamos a falar das noivas, das virgens prudentes, que é pessoas que creem em Deus, que são prudentes, e as que não, que são todas, deixa andar. Então, nós como somos sal da terra, luz do mundo, nós temos que ser o exemplo e, se possível, ainda ajudarmos outros. Se possível, ainda ajudarmos outros, porque muita gente, no meio de caos e dificuldade, elas vão correr para nós. Não é uma estratégia evangelística, é um direcionamento do céu. Então, e aqui eu achei tão ousado o que elas responderam. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Porquê? E aqui quando estamos a falar, não estamos a falar de ajudar o ímpio ou o ateu, não tem a ver com isso. Estão a falar aqui de cristão para cristão, que umas eram prudentes e as outras não eram. Então, eu ouvi uma vez uma ministração, por isso é que eu desde o início que eu estou aqui a partilhar esta mensagem, tenha muito cuidado com quem é que você segue, tenha muito cuidado a quem é que você ouve. A pessoa estava a dizer, a distorcer esta palavra, a dizer que esta palavra não está certa, que as prudentes têm que dar o óleo às imprudentes. Não, porque a prudente paga o preço, ages por fé e se possível, se estamos todos a ouvir a mesma mensagem, se estamos todos a ler as mesmas Bíblias, porque é que só uns obedecem? Eu não tenho nada a ver com quem obedece ou não obedece, mas eu obedeço àquilo que está escrito. Diz assim, as outras responderam, não temos suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Eu não sei aqui o que é que estava a acontecer, esta é uma parábola das 10 virgens. Talvez elas tivessem mesmo muito pouco óleo que não dava para distribuir às outras. Talvez aquilo fosse mesmo só entre ali elas, entre aquelas que são prudentes. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou, então as 5 estavam preparadas, entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade, isto é uma palavra muito forte, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem e não sabem o dia nem a hora. Então aqui Jesus está-nos a avisar para nós estarmos preparados.
Então, prudência é uma chave. Prudência é uma chave. Prudência tem a ver com a vigilância. Se Deus falou nesse dia do apagão, foi uma palavra. Só perguntei, o que é que eu faço neste tempo? E só vi aquela palavra, prudência. Entretanto, estava a falar com a profetisa e a profetisa disse, eu falei até que ouvi aquela mensagem, eu ouvi uma mulher a pregar uma mensagem horrível a dizer que as pessoas não têm que se encher de nada, não têm que ter reservas, que devem encher-se da palavra de Deus. Então, isso é tolice, porque se Deus nos deu a prudência e a sabedoria, vamos agir com sabedoria. Olha aqui José foi José do Egito, governador do Egito. Ele foi, onde é que anda? Gênesis, que fala aqui, que ele foi prudente. Por exemplo, quando o faraó o chamou, José foi-se vestir, ele foi mudar a roupa dele, ou seja, tirou a roupa de presidiário e foi fazer a barba, ou seja, ele tinha algo dentro do coração dele. Deus já tinha falado de uma coisa há muitos anos em sonhos a ele, e com certeza que para ele se manter prudente e perseverante, José mantinha a chama do sonho dele ainda acesa. Com certeza que José tinha a chama do sonho dele ainda acesa. E acontece quando ele foi ao encontro do faraó para desmistificar ali o sonho, ele disse assim, ele contou o significado do sonho, falou que ia haver escassez, que ia haver 7 anos de muita abundância e outros anos de muita escassez. Só que José falou a interpretação do sonho e deu um conselho. Então nós temos que estar abertos para neste tempo e sempre, não é? Às vezes há portas que se vão abrir para nós, as portas certas vão vir quando nós demonstramos sabedoria. Aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, Deus deu-nos sabedoria, e às vezes a vergonha, a timidez, a ansiedade, os traumas, leva a pessoa a calar-se. Mas o José é um exemplo maravilhoso, porque ele esteve num cárcere, e ele não demonstra nenhum, não fala, não se vê ele a reclamar, a murmurar. Inclusive ele é um exemplo, não é? Depois de perdoar os irmãos e preparou a mesa para os irmãos, meteu os irmãos a comer na mesma mesa do que ele, e ele tentou e os irmãos tinham tentado matá-lo. Então, aqui no versículo 39 diz, portanto, o faraó, ele deu-lhe este conselho, portanto o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio. Quem era esse homem inteligente e sábio? Era ele próprio. Eu não sei que cara é que ele fez, se ele usou a linguagem e apontou para ele, não é? Não, eu creio que ele não fez isso, não é? Então, um homem inteligente e sábio, encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó deve nomear supervisores. Olha o plano que ele tinha, ele expôs um plano, mesmo, preste-me atenção aqui numa coisa, mesmo que o faraó dissesse assim, tá bom, volta para o cárcere, José tinha deixado ali um plano dado por inspiração de Deus para salvar a terra naquele tempo. Um plano de socorro, um plano de refúgio, um plano onde ia haver alimentos para toda a gente. Ele deixou ali. Então, às vezes, eu não sei para que às vezes as coisas Deus pode falar para alguém. Às vezes é assim, há pessoas que têm traumas porque já falaram dos seus planos. Eu não sei para que Deus está a falar isto. E já me aconteceu também, não é? De dar um plano quase feito para alguém e a pessoa não me incluir naquele plano e a pessoa estar a viver aquilo que eu lhe fui dar uma ideia, a pessoa nem sequer tem nada a ver com aquilo, não combina com a pessoa, mas a pessoa está a viver isso. Então, eu tive que na altura me curar desse trauma, já foi há muitos anos mesmo, eu parecia o José, eu também era assim o José, e fui, olha, dei os conselhos todos e eu pensava que a pessoa me ia incluir naquilo, e não, a pessoa não incluiu. Mas nós temos que continuar. Então, de qualquer das formas, quando Deus está na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Apenas você não pode prender, agora correu mal atrás, eu vou deixar de fazer. Quantas coisas talvez... Por exemplo, ele quando falou lá com o homem, só se lembrou de José, 3 anos depois, eu creio que foi 3 anos depois, ele já devia ter tentado outras coisas para tentar sair daquele cárcere, daquela injustiça. Mas ele aqui disse o plano ao faraó, olha, encontre o homem inteligente, sábio, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar o alimento produzido, ou seja, o que ele, para não estar a ler muito, para não ser muito longo aqui o nosso tempo, ele chama assim que os 7 anos de abundância, de uma forma inteligente, era juntar, armazenar. O que é que eu estava a falar há pouco? Não custa nada nós temos umas latas, umas águas a mais, uma lanterna, uma vela, umas velas a mais. O que será que custa? Será que
que custa. Olá, boa tarde, tudo bem? Deus abençoe. Eu não convidei ninguém, nem partilhei a live com ninguém, eu com dentro faço. Deus abençoe, mas sejam bem-vindas aqui, em nome de Jesus. Então, não é difícil, nós somos prudentes neste tempo. Então, e por isso é que eu repito, tenha muito cuidado com quem é que ouve. Eu fiquei passada quando ouvi aquela senhora, aquela mulher a dizer que não, que as pessoas não, que tem que ser pela fé, encher da palavra. É pura religiosidade. Pura religiosidade traz traumas às pessoas, porque depois se as coisas não correm bem, as pessoas, quem é que culpam? Deus. Não, e Deus não está a avisar para sermos prudentes? Sim, Ele está a avisar. Então aqui, José entrega o plano dele e diz, mande-os tocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Então olha a visão ampliada de José. Ele não estava preocupado só com o palácio onde ele estava, ou o cárcere onde ele estava, porque ele estando naquele palácio, estando dentro do cárcere, ele também ia ser alimentado. Mas a visão dele era tão alargada que ele olhou para as cidades, olhou para um todo, olhou com uma visão de reino, que é olhar para tudo, para grandes dimensões. Às vezes nós estamos a alimentar pessoas, eu não sei porquê, às vezes há aquela passagem que diz ide e fazei discípulos de todas as nações, e as pessoas confundem um pouco disso, e Deus um dia revelou-me que isso não tem a ver com eu viajar às nações. Eu posso viajar, é uma bênção, se Deus mandar eu vou, amém, em nome de Jesus, mas às vezes as nações, quando a Bíblia fala nações, tem a ver com pessoas, e já aconteceu de eu falar o Evangelho, inclusive até online, uma pessoa que eu conheci, de muçulmano da Turquia, e esse rapaz aí fazia muitas perguntas acerca de Jesus. Eu sempre pensei que o tipo de conversa, de abordagem dele era outra. Mas essa pessoa, inclusive, até dei o número, porque a pessoa tinha mesmo curiosidade. E houve um dia que a pessoa teve um sonho comigo, e eu vi mesmo, espera, esta pessoa aqui, Deus está a falar com a pessoa, e Deus quer que eu fale a essa pessoa da Turquia, que não importa se é muçulmana ou não. E o que é que acontece? Essa pessoa, não foi no tempo do Covid, o irmão dele ficou entubado. E a pessoa ligou-me na câmara para pedir oração pelo irmão. O irmão confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ele também confessou Jesus como Senhor e Salvador. Acredita em Jesus. Eu ouvi essa pessoa há pouco tempo a falar-me. Já passaram 3 ou 4 anos, e foi há 2 semanas ou 3 que a pessoa voltou a falar comigo, e eu pensei assim, bom, que sabedoria que a pessoa foi buscar. A pessoa, não estou junto, mas eu semeei uma semente para aquela nação. Então, e não sei para que é que Deus está, porque às vezes há coisas que nós pensamos assim, eu tenho que ir lá, mas às vezes vai ser uma pessoa que você se vai cruzar, e é uma nação, é uma pessoa de outro país, talvez. Eu também falo com muitas pessoas de outros países. Então, agora aqui continuando, desse modo, quando os 7 anos de fome vierem na terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. Então o plano dele era para que a terra não destruísse, para que não houvesse fome, para que não houvesse falta de nada. O José estava a ser o quê? Prudente, sábio, foi o que ele disse aqui, inteligente e sábio. Então, aqui o que é que acontece? Assim que José recebeu a autoridade sobre todo o Egito, porque depois aí o faraó disse assim, então, pera, não, olha, já que me estás a dar esse plano, que ele devia de ser meio despistado da cabeça, deve ter pensado assim, bom, eu não consegui decorar tudo, olha, já tu és tão inteligente, toma, cuidado. Mas eu creio que foi a graça de Deus, foi porque quando há um plano na vida da pessoa, a graça de Deus abre as portas, só que nós não podemos também nos calar, nós temos que aproveitar a oportunidade para abrir a nossa boca e falar, com prudência também, porque às vezes é para estarmos calados, outras vezes é para falarmos, mas ele foi inteligente, e ele disse-lhe assim, uma vez que Deus lhe revelou, ele reconheceu a Deus, reconheceu o poder de Deus, revelou o significado dos sonhos, é evidente, não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Olha que incrível! Faraó reconheceu a Deus em José, e é isso que Deus quer fazer neste tempo nas nossas vidas, quer ter as pessoas que Faraó não era cristão, Faraó não acreditava em Jesus, você sabe que esses deuses que eles têm lá, os deuses deles do Egito, só que houve temor, ele reconheceu a Deus, e é isso que Deus quer fazer através da nossa vida, é que as pessoas reconheçam o nosso Deus, através da nossa sabedoria, da nossa prudência, dos nossos conselhos. Então temos que ser fortes e corajosos. Assim, agora para terminar, assim José recebeu a autoridade sobre o Egito, tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, depois de sair da presença de Faraó, começou a fazer o trabalho, inspecionar toda a terra, como previsto, durante 7 anos produziu farto, ou seja, ele teve 7 anos ali a tratar das semeaduras, e ao longo desse tempo José
juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades, assim como ele falou, como ele sugeriu, foi o que ele fez. Aproveitou aquele tempo de abundância e repare, nós temos que ser assim como José, é aproveitar alturas na vida que há abundância. O apóstolo Paulo disse tanto estive bem na abundância como na escassez. Mas agora, pregarem o Evangelho, há pessoas que são contra o Evangelho da prosperidade, e quando são contra o Evangelho da prosperidade, não existe Evangelho da prosperidade, isso é uma frase que eles usam, vão contra aquilo que Deus está a falar para sermos, que é para sermos realmente, vivermos em abundância. Então, e para sermos inteligentes, porque às vezes a prosperidade não está em ter... Não é só financeira, tem a ver com a sabedoria, tem a ver com o que é que eu também posso fazer pelo outro, o que é que eu posso também dar ao outro, com aquilo que eu sei fazer. Eu já partilho isso. Ontem vou partilhar agora, senão eu esqueço-me. Ontem eu estava a sugerir, eu é raro ver séries, vi um documentário na Netflix que se chamava de chefs... lendas, chefes de cozinha lendários, ou seja, é um documentário de 3 episódios que fala de pessoas que fizeram a diferença no mundo. E eu fiquei impactada, pessoas que nasceram não tinham nada, era um homem que a mãe dele fazia restos com croquetes de carne, o dinheiro deles só durava para a primeira semana do mês, e durante toda a semana eles comiam restos. E ele ouviu o que a mãe disse, e veja bem eu gostei muito do que eu vi. E aquele homem, ele foi trabalhar com cozinha, e as primeiras receitas que ele foi fazer, ele foi com a frase da mãe, a frase que ele usou é: do pouco que ela tinha, ela fez muito. Então ele trouxe memórias afetivas da sua infância, não trouxe a memória da escassez. Esse homem ganhou um prémio Nobel, não lembro de Nobel, não sei do quê, mas ganhou um prémio Nobel porque ele fez muito trabalho, ele começou a abrir muitos restaurantes, e em todo o mundo onde há guerras, onde há catástrofes, onde há tsunamis, ele vai levar a equipa dele para lá e distribui alimentos a toda a gente. Olha que lindo, maravilhoso, ele mudou até o conceito ali depois de alimentar, porque trouxe aquele croquete, porque é o croquete histórico. Acho que ele até tem um presunto que é famoso. E entre outras coisas, outra mulher também que criou uma mudança ali radical na alimentação nos Estados Unidos, por causa das coisas serem tudo pacotes, tudo fritos e tudo, e ela quis ajudar nas escolas. Ela entrou nas escolas, ou seja, nunca se conformou, diziam que ela era arrogante, ela nunca se conformou com aquilo que ela tinha uma ideia dela, dizia assim: as pessoas têm que ter um corpo saudável, as pessoas merecem não sei se, eu acho que ela até disse, eu sei que ela não era cristã, mas ela até disse: Deus deu-nos a terra, ela via as coisas da natureza como puras, e que estava tudo manipulado, os alimentos, e que as pessoas podiam se prejudicar a sua saúde com isso, inclusive as crianças. E ela arranjou-lhe uma forma de abrir escolas. Ela acho que tem 6.000 escolas. Em 6.000 escolas ela dá um curso de boa alimentação para as pessoas cuidarem de si, porque é o nosso corpo, é necessário. Não sei bem, isto porque estamos a falar de visão, não é? De visão, de ser prudente, e às vezes as oportunidades estão com o pouco que nós temos. E José, o que é que ele tinha? Não tinha nada. José tinha apenas um sonho, aqui neste momento José tinha um sonho, tinha a fé em Deus, tinha a sabedoria, então vou usar aquilo que eu tenho. E olha, que é aquilo que nos dá, às vezes é o muito que é necessário para mudar uma terra, uma cidade, um bairro, uma família. Então, eu vou agora terminar. Ao longo desse tempo, José armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter os registros, pois havia demais para medir. E depois aconteceu tudo isso. Olha, o que é que aconteceu depois? Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Então ele teve uma visão, aconteceu o que ele estava a falar, o que Deus tinha falado, o que aconteceu aquilo que houve no sonho do faraó, e a fome de muitos a fome era terrível no mundo inteiro e toda a gente vinha. Mas isto aqui foi só, depois passou do Egito, agora não me lembro, também não aqui sublinhei, mas depois os outros países, depois passou assim, foi uma coisa. Primeiro começaram por comprar os cereais, mas depois já não havia dinheiro para os cereais, já se doaram, foi aí que eles depois foram de escravos.
viraram escravos, porque depois já não tinham nada para doar, não havia alimento, eles começaram a doar o serviço. Deram a casa, primeiro deram a casa, deram os bens, deram os animais, depois já não havia nada, olha, eu quero comer, eu trabalho para vocês e como por aí, fica aí, e foi o que aconteceu, entende? Então, espero que esta mensagem tenha abençoado o vosso coração e que possam nos lembrar que a prudência e a sabedoria é uma ferramenta poderosa e maravilhosa que Deus nos deu quando nós a utilizamos bem nos momentos certos. E acredito em você. Eu quero orar pela sua vida, tá bom? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer pelas pessoas que estão aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que estas pessoas têm sonhos, eu sei que estas pessoas têm desejos no coração, têm projetos. Talvez estejam assim, sejam como José e às vezes as pessoas até olhem para elas e para eles e chamem doidos. Ou talvez até seja aquelas pessoas que dão ideias para este tempo, que estão tão atualizadas, Deus tem falado ao coração delas do que se está a passar neste tempo e as pessoas às vezes até as criticam, mas eu peço ao Senhor que o Senhor ajude esta pessoa a ser forte, a ser corajosa, a manter-se firme no propósito, que a superabundante graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a presença do Espírito Santo se mantenha na vida desta pessoa, Pai. Eu abençoo a vida desta pessoa, que seja forte, que seja corajosa, para viver com ousadia, com poder, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. E profetize paz, sabedoria e prudência, e que você nunca desista de ser aquilo que Deus chamou para ser. Os tempos são difíceis, sim. As pessoas tentam. Existe, sim, muitos falsos profetas por aí. Existem pessoas a tentar desviar pessoas especiais, escolhidos por Deus. Mas lembre-se daquilo que Jesus disse às virgens. Às virgens, eu já não, agora desmarquei aqui a página, que ele disse que não as conhecia, que triste, eu não quero ouvir esta palavra, e você, eu agora não sei onde é que está marcado, era Marcos, vou mesmo aqui terminar, que eu acho que já me excedi aqui no tempo, Marcos 28, aqui só mesmo para terminar, era Marcos ou era Mateus? Eu não me lembro. Não era Mateus, é Marcos, é isso, Marcos, eu às vezes também me perco assim um bocadinho Deus, eu queria terminar mesmo com este versículo, que se vocês estavam aqui desde o início, onde é que anda? Oh meu Deus do céu, enfim, foi o que Jesus disse para está aqui, portanto, diz assim, mas é verdade, ele respondeu, não as conheço. Que Deus nos livre de ouvir esta palavra do Senhor Jesus. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Fala uma outra parábola, ou esta aqui como ele disse para as virgens. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isto não quer dizer que a pessoa tenha que ser tão religiosa ao ponto de não dormir. Mas se usar estas coisas simples que Jesus diz, ser prudente, ir armazenando, estar atento, não se atormentar com as más notícias que estão no mundo, não se atormentar, não permitir que as suas emoções sejam abaladas por isso. E como eu te estou a falar, eu falei de uma experiência que eu tive ali com o apagão, que eu sentia a energia das pessoas. Eu sentia as pessoas loucas e era uma coisa muito estranha, não dá para explicar. E só pelo detalhe de eu não ver pássaros à luz do dia, ambientes que estão sempre cheios de pássaros, até o sítio que eu fui fazer uma caminhada. Amém, ainda bem, graças a Deus que Deus está a abençoar vocês, Josiana, Sofia, Deus vos abençoe muito, obrigado por estarem aqui comigo. Então, como eu estava a dizer, eu fui fazer aquela caminhada e eu não vi pássaros, então foi muito estranho. Enfim, mas que Deus nos guarde todo o mal, nos dê sabedoria e que Deus continue a abençoar a vossa vida. Guardem esta palavra no vosso coração, sejam ousadas, não tenham medo. O diabo quer, sabe, como eu estava a falar aqui, existe, os pássaros estão aonde e estão a cantar aonde? Onde se sentem bem. Quando houve aquele apagão, eles não estavam a cantar, e isso tinha a ver com o medo que as pessoas estavam a exalar, as pessoas estavam com medo, as pessoas, como ouviram aquelas notícias, as pessoas pensaram, bom, vai haver aqui um apagão de 3 dias, e ninguém estava preparado. Entende? Então às vezes sentia-se o medo das pessoas, a pressão, ao mesmo tempo um silêncio, era uma coisa muito esquisita, mas graças a Deus já passou e esta palavra vem aqui para que nós estejamos, não só nesse sentido, mas em todos os sentidos da nossa vida, leves, prudentes, sábias e
cuidemos de quem está à nossa volta e que sejamos como José, que possamos ter muito. Eu profetizo na sua vida, que você possa ter em nome do Senhor Jesus uma prosperidade tão grande, que possa abençoar as outras pessoas. Deus nunca nos vai abençoar, que não era só para José. Deus nos abençoou para distribuirmos aos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vossa vida. Muito bom estar aqui convosco. Vou desligar.